Olá, meus irmãos, a graça e a paz de Jesus. Nós estamos no tema Jesus, o caminho para a cura integral. Eu gostaria de meditar com vocês em Mateus capítulo 5, versículo de 1 a 3, que diz assim: Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Esse é um sermão muito conhecido, conhecido como Sermão do Monte, e aqui o trecho das bem-aventuranças. E quando o texto diz bem-aventurados, ele quer dizer como são felizes, ditosos. É um estado de plena felicidade. E aqui o texto vai dizer que o bem-aventurado é aquele que é pobre em espírito. Como é que a gente pode compreender isso? Aquele que é pobre em espírito é aquele que não confia nas suas obras, nos seus próprios méritos para ser salvo. Ele sabe que ele é espiritualmente pobre e ele depende totalmente de Cristo para a sua salvação. E aqui o texto está dizendo que os que são pobres em espírito, deles é o reino dos céus. Vocês se lembram da parábola do fariseu e do publicano? O fariseu lá representando o homem religioso e o publicano, o homem pecador. Os dois subiram ao templo para orar. E o fariseu ele levantava os olhos para o céu e dizia: Senhor, eu te dou graça que eu não sou como os outros homens, ladrões, adúlteros, mas eu dou o dízimo de tudo, eu jejuo tantas vezes por dia. E o publicano, ele nem ousava levantar os olhos para o céu. Ele dizia: Senhor, tem misericórdia de mim que sou pecador. E a Escritura vai dizer que o publicano, este saiu justificado diante de Deus, e não o fariseu. Mas o que eu chamo a atenção aqui é que o texto vai dizer que felizes os que são, os que colocam em prática. Porque uma coisa é saber, e é bom, a gente precisa saber, entender. Agora, outra coisa é praticar. Então eu concluo esse devocional com uma reflexão para nós. Se eu sei da minha pobreza e dependência espiritual, eu não deveria ouvir todos os dias aquele que tem o Espírito perfeito? Se isso tem acontecido comigo, se eu tenho deixado de ouvir todos os dias aquele que é a perfeição, isso pode indicar que eu até sei da minha pobreza espiritual, mas lá no fundo eu ainda acho que dá para caminhar sem a palavra dele, sem a sua direção, sem o Espírito Santo. Assim, eu não pratico esta pobreza em espírito. E o que a Escritura vai nos ensinar é para que nós sejamos praticantes da palavra e não somente ouvintes. Que o Senhor nos cure desse nosso desejo de sermos donos do nosso próprio nariz e nos submetamos a cada dia à sua vontade para sermos curados integralmente. Uma semana de paz a todos.